a gente vai encontrando alguns caminhos para que possa apoiar o gestor de facilities a buscar a melhoria contínua. E como que a gente prepara pessoas, como é que a gente olha para as pessoas, como é que a gente engaja essas pessoas naquilo que a gente está buscando como propósito. Mas a sua inteligência, aquilo que a gente sabe que os robôs ainda não fazem, é o teu lado humano. Exatamente. E cada vez mais esse soft skill de interrelacionamento é fundamental. Olá, pessoal. Muito feliz por estar aqui para mais um podcast do Fator Humano, Futuro do Workplace, que é um ambiente onde a gente convida líderes do mercado de Facility Management, arquitetura, real estate e RH também, para conversar sobre como que a tecnologia, as relações humanas, a análise de dados estão influenciando o futuro do Workplace. Eu sou o Guilherme Del Nero, sou um homem ruivo, óculos, barba ruiva. Hoje eu estou com um paletó vinho, uma camiseta preta. E minha expectativa para esse episódio é aprender o máximo possível com mais uma convidada de alto escalão para a gente tentar extrair o máximo possível das histórias dela. Olá, eu sou Rosângela Dobre Manteigas, sou atual presidente do grupo de Facilities, Mulheres de Facilities Management do Brasil. Também represento uma empresa de transporte e estou aqui na expectativa para ouvir essa convidada falar da grande vida pessoal que ela tem. Olá, pessoal, tudo bem? A todos que nos acompanham, eu sou Ana Paula Araújo. Estou muito feliz por esse convite, por poder estar aqui hoje com vocês. Eu estou vestindo um blazer cinza, uma blusa branca, sou morena, cabelos longos, e a minha expectativa aqui é a mesma de vocês, é aprender com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vida pessoal, e eu tenho certeza que essa troca vai ser muito positiva para todos nós. Sensacional. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí, para quem nos acompanha por áudio, né, explicar rapidamente aqui o nosso cenário. Tem a Ana Paula sentada ao lado da Rô, de frente para mim, uma mesa de madeira, e perpendicular à mesa tem uma parede com uma boiserie. No meio, centro dessa boiserie, tem um quadro, Les Mademoiselles d'Avignon. Aí, tá quase perfeito já. Très bien. Très bien. Que é um quadro que foi precursor do movimento cubismo, que traz questões de quebra de paradigma e avanços tecnológicos também, que é o que a gente quer trazer aqui para o nosso papo também, de certa forma. Nas duas laterais tem uma cortina e um pôr do sol aí para uma vista muito bonita, que a gente até brincou que podia ser uma praia, né, no próximo. Talvez nos próximos. Fator humano na praia. Na praia. O ano que vem. Não é verdade? As férias a gente vai fazer isso, né? Por falar em praia, Ana Paula, se puder compartilhar um pouquinho sobre sua trajetória, quem que é a Ana Paula, profissional e pessoal. Tá certo. Bom, eu sou uma mulher casada, eu tenho 2 filhos, sempre desejei ser mãe, era algo que desde muito nova eu queria isso para mim, ter alguém que eu pudesse cuidar, estar perto de mim. Eu fui mãe muito nova. E essa experiência também agregou muito no meu dia a dia, na minha pessoa. Eu venho de uma família uma mãe muito, muito incentivadora de estudar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que procurar ganhar conhecimento, e que eu era mulher, e que eu tinha que enfrentar qualquer barreira que viesse, porque a vida estava aí para ser vivida, e, sabe, aquela mulher que me encorajava no dia a dia. Então, isso eu carreguei muito dentro de mim, e quando eu me casei, ainda terminando faculdade, fui mãe aos 20 anos, né? Eu tinha casado, tinha quase um ano que eu tinha me casado, e aí eu coloquei aquilo, sabe? Foi, acho que, o momento que isso aflorou dentro de mim. Eu falei, não, eu sou guerreira, eu posso, eu consigo. E eu fui investindo, não desisti, não parei a faculdade, eu terminei a faculdade. E eu gosto muito de estar com eles, né? Então eu tenho uma menina de 25 anos e um menino de 20, a Larissa e o Miguel. E no final de semana, assim, é uma graça em casa, às vezes dia de semana também. Mãe, vamos brincar, vamos jogar um game, né? E eu mais perco do que ganho, mas ninguém precisa saber disso, a gente pode abafar. Mas é tão gostoso, é tão divertido você estar ali, você trocar, você passear, sair, ir para um restaurante. É óbvio que isso não acontece com a frequência que a gente gostaria, mas quando acontece é com muita qualidade. A gente brinca muito, quando conseguimos viajar,
tudo que você pode imaginar que a gente tenha condições de fazer, nós fazemos juntos. Jogar vôlei, jogar basquete, cada um cria suas regras, é uma coisa linda. Quem realmente joga o vôlei que tivesse, ele ia falar, de onde vocês tiraram essas regras? Nós criamos. Que imaginação! Que imaginação fértil. E a gente cria nossas regras, nós nos divertimos muito. Então, assim, existe algo, sem dúvida nenhuma, que para mim é diferencial para a minha vida, para a Ana, é esse relacionamento que eu tenho com a minha família, essa base que é tudo para mim, tudo parte da minha família. Se eu estou bem com eles, eu certamente estou preparada para enfrentar o mundo. Mas se houver alguma ruptura, eu tenho certeza que isso abalaria a Ana, né? Então eles são a minha fonte de energia, a minha inspiração, né? Eu tenho uma mãe muito inspiradora, como eu falei para vocês, e hoje os meus filhos, né? Meu esposo, que super me apoia. Então, acho que assim, falando um pouco em linhas gerais, essa é a Ana que gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu gosto muito de me dedicar aos estudos, então fiz a minha graduação em tecnologia da informação, né? Então vocês vão perguntar o que a Ana foi fazer, né, na área de facilities, né? O que a Ana foi fazer? Hoje eu atuo no ambiente hospitalar. Mas depois dessa graduação eu fiz uma pós em hotelaria hospitalar e aí depois uma pós em administração de negócios e depois fiz um MBA em gestão executiva e saúde. Enfim, eu fui me aprimorando um pouquinho e ampliando um pouco o meu conhecimento. Mas tudo iniciou com muita dificuldade, né? A vida não foi fácil para mim, nem para nenhum dos meus 4 irmãos que eu tenho. A gente teve que trabalhar desde cedo e eu sempre acreditei nisso. Então, minha carteira foi registrada aos 14 anos de idade, né? Trabalhei numa editora, na editora Emos, né? Enfim, localizada na Liberdade, hoje já não existe mais, mas enfim, foi lá o meu primeiro emprego registrado. Isso me trouxe musculatura, isso foi importante para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional. Então, assim, eu estou trazendo isso aqui porque às vezes a gente acha que as dificuldades existem só para um, ou menos para o outro, ou diferente do outro. Enfim, eu espero que esse relato, né, ele possa contribuir, né, com outras pessoas que às vezes atravessam esse mesmo momento, ou que atravessaram, e algo que eu aprendi na vida que eu jamais preciso esconder ele para ser quem eu sou, chegar onde eu desejo chegar. Muito pelo contrário, ele faz parte da minha história, da minha base, é isso que eu carrego, né? Então, um pouquinho aí, resumidamente, da Ana. Sensacional. Muito. E a Ana realmente é dessa forma. Eu tive o prazer de passar com ela junto com a Lívia. Ela também fazia parte, ela foi uma das escolhidas, né, para ser mulher de destaque. E ela acabou ficando em segundo lugar. E por isso que eu falei, olha o nível que eu tive. Gente, acho que foi a coisa mais difícil da minha vida, porque eu me apaixonei por todas elas e eu tinha algumas conversas individuais, né, que a gente conversava, enfim, que a gente trocava. E a Ana é uma pessoa sensível. Eu acho que eu me identifiquei muito com ela através da própria visão de trabalhar no hospital, de ter o contato com o paciente, enfim. E eu passei por algumas situações no hospital que ela trabalha, em que eu falava, gente, quem será que gerencia essa história? Quem que faz isso acontecer, né? E aí depois acabei... Chegou, né? E aí eu entendi por que tinha realmente. Principalmente porque ela trabalha numa situação, num local em que você tem uma necessidade de atender pessoas que são muito... eu vou usar o termo mais exigentes, né? Acho que eu posso usar esse termo, né? Sim. E manter a paciência. Como é isso, Ana? Eu fico imaginando, você está dentro de uma instituição que lida com pessoas de altíssimo nível e manter a visão acolhedora, dinâmica, com tanta maestria. Como é que é ser facilities do Einstein, dentro daquele hospital, aquele complexo maravilhoso, né? E a Ana continua sendo doce, né? Não para de crescer, né? Não para de crescer, né? Várias unidades hoje, né? Sim, em franca expansão, né? A pergunta é excelente. Sabe que quando eu saí da editora que eu trabalhava e fui para o hospital, foi impressionante a minha conexão. O quanto eu tive a clareza de que eu nasci para servir. Eu nasci num propósito de ajudar pessoas, de contribuir com pessoas. E, na verdade, isso era uma reciprocidade, porque quando você faz isso, automaticamente você recebe, né?
Então, por mais que a gente fale de um ambiente com uma alta tecnologia, com uma liderança em tecnologia como é o Einstein, com a excelência em saúde que o Einstein é, quando nós humanos entramos num ambiente hospitalar, eu entendo que ali somos todos iguais. E nesse momento, acho que a gente percebe talvez valores, talvez questões das quais antes nós não dávamos tanta importância, nunca paramos para olhar. E a diferença está em quem está lá. Como é que eu faço isso ser diferente? Como é que esse seu momento, que é único, né? É único, é um momento seu, eu consiga doar o máximo de mim. Então, isso muito está atrelado ao propósito. Qual é o seu propósito, né? O que você veio fazer aqui? Eu nunca acreditei que eu estaria naquele ambiente hospitalar para exercer a função do meu crachá. Tinha algo muito além daquilo. Tinha algo, como eu falei, de via de mão dupla. Era para o paciente, mas era para mim também. E o ambiente hospitalar me fez agregar habilidades, valores, olhar a vida de uma outra forma e buscar fazer a diferença por onde eu passasse. Num certo momento da vida, caiu claramente para mim que efetivamente eu não ia conseguir atingir a todos. São muitos, são milhares. Mas que por quem eu passasse, eu pudesse fazer a diferença. Portanto, para isso, é necessário ser sensível. E às vezes a gente não é o quanto a gente gostaria de ser. Já tive situações em que passou por mim que eu falo, puxa vida, eu podia ter feito diferente. E não fiz, mas é um aprendizado. E aí nas próximas eu terei a oportunidade de estar mais sensível a isso. Então enxergar o outro, tentar enxergar na sua essência. O que efetivamente vale? Sabe questões daquelas tão simples, tão naturais e que parece que a gente não vê? Ele tem gosto, ele tem desejos, exatamente. Ele espera algo. Ele volta para casa hoje para compartilhar algo com a família, assim como eu faço. E por que achar que o crachá dele é X, o meu é Y, ou qualquer coisa do gênero, me faz ser diferente dele como humano? Não. Os mesmos valores e direitos dados a ele também são dados a mim. E acho que a gente vive um momento em que a humanidade está buscando cada vez mais essa situação mais igualitária, né? Graças a Deus. Falando de equidade. Então, assim, acho que existe um caminho longo a ser perseguido, mas que eu fico feliz em ver já em pauta em muitas organizações, né? Em pauta na escola, enfim. Então, acho que é um pouco disso que me levou a amar aquele lugar e falar, é aqui que eu quero estar, é no ambiente hospitalar. Não comecei pelo Einstein, eu passei por 2 outros grandes hospitais e cheguei no Einstein, estou lá há 13 anos. Mas foi isso, eu falei, é aqui que eu quero estar, bem. Eu me sinto bem, os valores daquela organização coincidem com os meus valores. A gente fala que deu vibe, né? Cruzou, deu match, né? Conectou a vibe dele. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É fazer o que eu amo e saber que eu posso agregar na vida das pessoas e fazer de alguma forma a diferença. Não importa se mínimo, se médio, se grande, o pouco que você tenha feito, se você fez de coração, né? As pessoas sentem, né? As pessoas sentem quando você tem efetivamente desejo de me ajudar. E quando você segue um protocolo, né? Então, eu acho que é isso. Por aí. É exatamente isso que a gente... Aproveitando tudo isso tão lindo que você falou, e eu compacto totalmente. Eu acho que se você não pôr amor, não vale a pena. A gente estava falando exatamente isso lá na outra sala. O quanto hoje a gente vê a pessoa se definir como um profissional. Exatamente, né? Esquece o lado humano. E aí ela perde o seu lugar, ela perde o seu crachá e ela adoece às vezes e acaba ou caindo numa depressão muito profunda ou não achando mais o seu caminho, né? Então, eu acho que quando a Ana coloca isso, que existe um ser, né, que movimenta outros seres, é o que vale a pena. Acho que a plenitude mesmo de você ter uma profissão é você olhar ela igualmente a todas. Não importa o que você seja, né? Não é aquele senhorzinho que eu vou lá, que ele fala bom dia, que pega meu... Ele é exatamente igual aquele médico bala que você vai lá e é o cara que acha que sabe o mundo. E quanto aquele cara que vai lá e me serve um café. Essas coisas que eu vejo lá e eu lembro de você, eu falo, aqui tem alguma coisa da Ana. Alguém pensando em que as conversas têm que ser a mesma. Né? E como que você consegue fazer isso?
qual o treinamento, ou qual a fórmula para você pegar pessoas que se sentem felizes dentro de um hospital? Porque não é brincadeira, não é? Você tem uma... E vocês acabaram, todos nós passamos por uma situação de pandemia que era enlouquecedor, né? Os médicos sofreram, os pacientes sofreram, os enfermeiros, só vocês que estavam lá de frente, né? A gente que ficou doida acabou sofrendo. Como é que administrou toda essa dificuldade e continuou com aquela... Vai dar certo. Sabe assim, confia. Como é que você, dentro de você trazia isso? Então, a gente, sem dúvida, né, nós enfrentamos momentos muito difíceis, falando até um pouco da pandemia, cada dia era uma nova notícia, fazia-se hoje assim, amanhã muda tudo, agora a gente segue do outro formato. Não usávamos máscara ainda, lembra, no início? Somente para quem estava efetivamente na beira-leito, né? Então isso era extremamente desafiador. Nós vimos um colega que ontem estava comigo, hoje não está mais, está afastado, ele foi contaminado. Então isso, sem dúvida nenhuma, gera angústia, gera medo, a incerteza de se amanhã isso será comigo. Volto para casa pensando, será que eu estou? Qualquer sintoma você já começa a achar que e é mais psicológico do que qualquer outra coisa, mas faz parte porque somos humanos. Mas naquela época, e acho que eu ouvi isso, e isso foi assim um divisor de águas para mim, eu ouvi isso da nossa diretora de RH, a Miriam Branco, uma pessoa que eu admiro muito. E ela falou que ela também vivenciava isso do outro lado. RH também tinha várias demandas, o que fazer, se libera, se não libera, se vai, se fica, quem afastou, como cuidar nesse momento de algo tão diferente de tudo aquilo que se viveu ao longo dos anos. E ela disse que num certo dia ela acordou e ela teve dentro de si, as pessoas estão no centro da sua tomada de decisão, então independentemente se ela vai ser certa ou errada, as pessoas estavam no centro. O intuito era acertar. Exatamente. Então, eu acho que é isso que nos move a estar sensível e ainda que você erre o caminho, você errou na tentativa de acertar. O que não pode acontecer é ficar inerte. Eu não vou fazer, eu acho que... Não, tente. Então, eu já vivi situações em que eu me deparei com um paciente, da forma como ele estava, eu tinha que abordá-lo. Eu precisava abordar aquela pessoa, estava chorando muito na entrada daquele hospital e eu também não sabia o que viria. O que eu ia ouvir? Mas eu falei, o que eu não posso é passar e fazer de conta que não estou vendo. E eu fui lá e me agachei na poltrona ali para ficar à altura daquela mulher e eu falei, eu posso te ajudar? Enfim, me coloquei ali à disposição, falei, eu estou te vendo assim, como posso te ajudar? E aí ela aumentou o choro um pouco mais e o que ela queria... era simplesmente visitar um apartamento e por uma falha de datas ali, ela se equivocou e veio no dia que não era. E ela precisava visitar a maternidade, estava grávida, e ela achou que ia perder aquele momento, porque ela tinha errado a data. Olha como era simples. Simples. E eu falei, você me dá um tempinho? Você confia em mim? Deixa eu tentar. Ela, claro, amor, já chamou o marido. Amor, eu falei, agora eu tenho que dar um jeito. Mas, enfim, eu acho que é isso. Poderia ter dado certo, poderia ser algo que não estivesse ao meu alcance, mas eu preciso tentar. E mesmo que venha ou não, e mesmo que aquela pessoa que ali naquele momento possa ter perdido a sua identidade, a gente perde a nossa identidade. Você entra e fica tão vulnerável dentro de um ambiente hospitalar, que você já não sabe mais quem você às vezes é agressivo sem desejar ser, mas eu estou aqui no meu equilíbrio emocional. Como é que eu posso ser diferente? E ainda que eu receba aquilo, não é para mim. Na verdade, não é para mim. Não é comigo. Não é direcionado. Então, é isso, assim, é um exercício. Eu não sou perfeita, né? Tenho meus erros, mas eu acordo todos os dias tentando acertá-los, né? E como é que eu consigo consertar, reformular minha rota? A gente vai aprendendo, essa vida de liderança não é fácil, mesmo a liderança em casa, com os filhos, fazer o papel da esposa. Quantas vezes eu já voltei para casa falando, puxa, eu estou falhando, eu acho que eu devia ser melhor mãe, eu acho que eu devia ser mais presente. Isso aí todo dia. Eu acho que eu podia fazer de vez em quando uma comidinha diferente, né? Eu não sou a melhor na cozinha. Também não, tem uma outra, só lembrando, volta aqui. É a segunda, eu acho que não. Eles estavam tirando sarro que eu não gosto de cozinhar. Falei, como é que eu posso fazer isso ser diferente e tal? Mas faz parte, né? Nós não vamos ser perfeitos em tudo.
E é isso que nos move E é isso que nos torna humano também. Nos torna humano. Nossa, que legal. E te faz não parar. Então tá bom, então o que amanhã eu posso fazer de diferente? Aí amanhã você faz um prato, você podia cozinhar mais, que comida maravilhosa, Tá vendo? deu certo. É isso que acontece Entendeu? comigo. Por que você não cozinha? Olha que habilidade maravilhosa. E você chorou, né? De vez Só em Deus quando a sabe. gente compra e põe lá rapidinho. Sabe aquela assim? Eu fiz. Olha o que eu fiz. Não dá nem pra falar que faz o cheque, né? Antigamente a gente faz o iFood. O Pix, tá tudo certo. Exatamente. Mas eu acho que é isso. E isso nos traz musculatura. Isso nos traz condições de acordar no outro dia e secar as lágrimas e falar, vamos em frente, a vida continua. Eu não sou a primeira, eu não sou a última. Isso faz parte da vida do ser humano, né? Então a vida é feita de acertos e erros. Eu acho que o que eu desejo, assim, e falo isso muito para minha família, mas é que eu possa chegar no fim de vida e olhar e ter deixado meu legado. E que meus filhos tenham orgulho da mãe que tiveram. Minha família, meu marido, né? São as pessoas para quem eu vivo, Claro. né? Eu falo que eles possam olhar e falar, ela foi uma mulher guerreira, foi uma mulher diferente, que eu possa ter agregado valor para eles, mas principalmente hoje num bate-papo ali rápido com a Rô antes de entrar aqui, que eu possa ter sido feliz, que eu tenha tido a paz espiritual que a gente precisa, que a gente busca, né? A gente pode ver muito poder, ver muita autoridade. Eu estava fazendo uma reflexão numa leitura que eu fiz aí de uma amiga que publicou. Mas se você não tiver paz espiritual, nada vale a pena. Nada vale a pena. Porque na verdade você tem tudo, mas não tem nada. Você não tem paz, né? Não tem paz. E como buscar isso? Eu busco muito, eu sou cristã, eu sou evangélica, né? Então eu acredito muito em Deus. Sempre que eu posso, eu vou à igreja e gosto muito de ler, de meditar na Bíblia, né? É o que eu acredito. Isso vem também da minha família. Confio muito nele. Acredito que eu preciso fazer minha parte, né? Todos nós precisamos fazer a nossa parte, né? A gente quer, às vezes, muito colocar a responsabilidade para o outro, mas não é. Ela é nossa. Temos o livre-arbítrio de escolher o caminho que nós queremos seguir, mas temos o discernimento do que é a mão esquerda e do que é a mão direita, do que é certo e do que é errado. Todos nós temos. Por isso temos livre-arbítrio, para escolher que caminho eu quero seguir. E lá no final do caminho que você escolheu, que você possa colher todos os frutos daquilo que você plantou. Sejam elas sementes ruins ou sementes boas, né? Não tem milagre, né? Por isso que você tem livre-arbítrio de escolher. Eu acho que a minha educação, tive pais muito simples, né? Com pouco estudo, mas com uma sabedoria incrível. E que diziam muito forte isso para mim. A vida é feita de escolhas. Não esquece disso. Então olha bem e veja o caminho que você vai escolher para seguir. Porque às vezes você consegue voltar. Mas em outros momentos, às vezes a ponte já queimou e você não consegue, né? Como que você caiu de TI para SM? Então, e aí quando eu fui para o primeiro ambiente hospitalar, eu fui para trabalhar, na verdade, na época, em digitação dentro desse hospital. E aí eu vi as pessoas lá na frente, atendendo, fechando laudos, entregando laudo, atendendo o paciente. Aí eu vi algumas coisas que eu falava, puxa, eu podia chamar profissional para cuidar disso aqui, para fazer. E eu ia lá, eu era muito entrona. Eu ia lá, eu queria ouvir, o médico estava recebendo alguém, eu estava de orelhada lá. Nossa, o aparelho tem não sei quantas Teslas, nossa, faz tantos cortes por X segundos. Nossa, que demais, essas coisas me interessavam. E aí as pessoas começaram a ver que eu era muito curiosa, que eu estava sempre ali dando alguma opinião, e falou, bom, por que a gente vai inaugurar o novo hospital e a gente queria te convidar para trabalhar em hospitalidade, para você cuidar de algumas frentes de serviços de atendimento ao cliente. E aí foi o meu ponto de partida. Eu comecei a assumir alguns serviços, desde gestão de auditório, gestão de limpeza, gestão de salas de reuniões. Eu visitava alguns pacientes no leito, como hospitalidade, e aí alguns serviços foram vindo, alguns foram agregando. Eu não tinha muito conhecimento, eu falei, bom, eu preciso ampliar isso. Eu fui fazer essa pós em hotelaria hospitalar, e depois dessa pós, aí foi uma coisa puxando a outra, esse leque foi aumentando, eu fui caminhando para um outro hospital, e depois eu fiz um trabalho bastante interessante, que foi uma curva ABC
nesse penúltimo hospital que antecede o Einstein, e consegui entrar num depósito que eu falo que o mato estava alto, tinha muita coisa para fazer. Eu falei, gente, que delícia que tem coisa aqui. Porque quando você entrar num lugar que não tem nada para fazer, aí né? O negócio... Tá tudo certinho. Aí, né? E eu falei, que delícia. Eu apliquei uma curva ABC, fiz um trabalho incrível. A Cristiane Mendes, eu não sei se você conhece, uma querida também, foi a minha gestora, foi quem me apoiou nesse projeto. E ele deu super certo. E isso ganhou visibilidade. Depois eu fui apresentar ele num fórum à parte. Aí o Einstein me convidou para fazer uma apresentação numa pós em hotelaria hospitalar. E ali eu tive meu primeiro contato com o Einstein. Depois de um tempo eu fui convidada a participar de uma vaga e engrenei e estou até hoje. O resto é história. E o resto é história, Guilherme. Muito legal. E hoje em dia você cuida de 600 colaboradores? São né? quase 610, eu acho, colaboradores aproximadamente. Hoje eu cuido de serviços que a gente fala de apoio à assistência. Então, desde gestão de rouparia, de uniformes, de higiene, resíduos, pragas, gestão de condomínios, workplace, gestão de espaços, né? A zeladoria de toda a unidade ali do Morumbi, está comigo essa parte de cuidar da gestão do condomínio. A execução é feita pelas áreas responsáveis, seja manutenção ou até engenharia, mas nós vamos apoiando e apontando, gerando isso dentro de um sistema, né, essas ordens. Então, sou docente em 3 cursos de pós-graduação, né, pelo Einstein. Amo lecionar, é algo que me encanta fazer, eu tenho prazer e paixão em dar aula. Então, fui convidada depois para ser docente nesse curso de hotelaria, no módulo de Facilities, em excelência operacional, gestão de serviços hospitalares, dentro do módulo de Facilities, né? Então, foi isso. Depois fui fazendo algumas metodologias, Six Sigma. A gente vai encontrando alguns caminhos para que possa apoiar o gestor de Facilities a buscar a melhoria contínua, né? É desafiador esses ambientes. A gente fala muito dessa coisa da transformação digital, da tecnologia, da mudança que o mundo está tendo. E como que a gente prepara pessoas, como é que a gente olha para as pessoas, como é que a gente engaja essas pessoas naquilo que a gente está buscando como propósito, né? Isso não é fácil, é desafiador. E a gente tem que achar esse equilíbrio de olhar para pessoas, de cuidar de pessoas, mas também de fomentar e incentivar, olhar para o lado tecnológico, para que a gente possa fazer isso de uma forma muito bem casada, muito bem equilibrada, sem essa sensação de que eu vou perder o meu emprego, né? Não, as máquinas vieram efetivamente para fazer aquilo que você consegue robotizar, mas a sua inteligência, aquilo que a gente sabe que os robôs ainda não fazem, lado humano. É o teu lado humano. Exatamente. Cada vez mais esse soft skill de interrelacionamento é fundamental, né? Sabe que eu perguntei, estava até falando antes com a Rô, perguntei para o ChatGPT sobre quais são os maiores gargalos que tem no ambiente de engenharia, construção, arquitetura e operação e manutenção, para ver o que o ChatGPT iria falar, que é uma das principais inteligências artificiais. Primeiro gargalo, comunicação e colaboração entre as pessoas. Então, você vê que até a tecnologia enxerga isso e às vezes a gente deixa passar e fica buscando tecnologias para conseguir suprir isso, né? Como que a gente coopera? Tão difícil você mostrar às pessoas a importância de um cooperar com o outro, né? A gente tem, esse é um dos atributos importantes para a gente na nossa pesquisa de clima e ainda desafiador. As pessoas às vezes ainda estão um pouco mais individualistas, né? E cooperar é tão bom, ajudar o outro é tão bom. Esse interrelacionamento, quebrar barreiras, às vezes algo ia ser tão burocrático, mas o seu relacionamento é tão bom. Espera aí só um minutinho, deixa que eu faço isso aqui para você. E a pessoa já consegue ali agir, interagir, resolver, fica tudo tão mais leve. O ambiente já é um ambiente que a gente muito sabe pesado, que, né? Sim. E como é que você faz isso ser de uma forma mais interessante? E a gente às vezes olha só para o ambiente hospitalar, mas a gente tem desafio em qualquer lugar que o gestor de facilities esteja. Se ele estiver numa escola, ele vai ter o desafio de atender os alunos, de atender o professor, de atender a expectativa de quem vai para aquele ambiente, que tudo funcione, tudo dê certo, né? Que aquele ambiente seja agradável, aquele espaço em que eu cuido do humano ali para ele agregar conhecimento, seja de fato um ambiente acolhedor, um ambiente que atenda às necessidades dele, né? Então, quando eu vou para a sala de aula, eu gosto muito de olhar isso, né? Imagina ficar 4 horas num lugar em que, de repente, o ar-condicionado não funciona, a luz não é interessante, a cadeira é torta. Enfim, você fala, puxa vida, né? O que pode ter impactado negativamente na sua estadia aqui? Ou o inverso, o que efetivamente agregou valor?
quando você veio para esse ambiente, né? Então, às vezes, pequenos detalhes, mas para quem está ali faz toda a diferença. E o gestor de facilities tem esse desafio enorme de engajar pessoas, de criar esse interrelacionamento, de criar as conexões, que tanta gente fala, né? Mas que eu ainda observo que tem grandes oportunidades. Eu acho engraçado que diversos profissionais de facilities que a gente trouxe aqui, todos falam de acolhimento. Acolhimento. Do lado humano, né? Engraçado não, né? Mas é interessante. Se você parar para pensar, por mais que a gente fuja da palavra acolher, é o que nós fazemos. O tempo inteiro. Nós lidamos com pessoas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não há, existe a tecnologia e isso nos faz, isso nos dá a oportunidade de fazer melhor para as pessoas. Então, quando você marca lá, né, quem vai trabalhar naquele dia, exatamente para não criar um problema entre duas pessoas, a sala de reunião, essas coisas todas. Então, o Facilities, eu brinco que eu gostei disso quando o Moacir Reis, ele era da Unilever e ele tinha lá o nome da Facility Manager. Quando ele me explicou o que era, eu falei, gente, eu sou isso, eu não sabia. Isso está dentro do que eu faço. Então, o acolher, o acolhimento sempre vai ser uma palavra de Facility, porque se não tiver isso, não tem porquê. Você acha que você vai colocar uma pessoa na posição da Ana se ela não gostar de gente? Não tem como. Ela vai ver gente chorando, gente que vai lá... Você não vai no hospital porque você está feliz. Não é diferente do meu trabalho que vai viajar. Mesmo assim, ainda tem problema. Você não vai dentro de uma expectativa de que você vai ver tudo maravilhoso. As pessoas, eu sempre pensava isso quando eu estava nessa pandemia. Enquanto todo mundo fugia, né, a minha área também estava à frente, a dela também. Como é que a gente lidava com isso? Enquanto todo mundo se escondia, a gente ia para frente. Era o contrário. Né? Como é que você convence a pessoa que você vai entrar naquele lugar e vai dar certo? E aí era a função, aí que despontou. Tudo que era muito escondido, né, apareceu. O facilities, a limpeza, as pessoas de frente, os enfermeiros, que às vezes eram pouco vistos. A gente sabe que é assim, né? Sim. Uma enfermeira é capaz de falar o nome do andar inteiro. Verdade. Não é verdade? Sim. E o médico não. Tanto que falam que o médico pode ser... a inteligência artificial pode fazer o papel do enfermeiro, não. Não. Perfeito. É muito diferente. Então, essas pessoas, nesse momento, a gente via que... Então, foi um despontar. E aí que o Facilities falou, puxa, é acolher. Não tem outra situação. Eu vivi uma situação no Einstein, que eu já contei para Ana, mas foi uma das coisas mais incríveis. Eu estava acompanhando um menino. Ele era filho de espanhol com francês, ele falava francês. E ele estava na oncologia infantil. E ele inventou que queria nadar. Ele estava nos últimos respiros. E a mobilização, desde a enfermeira até a fisioterapia, que abriu a parte de vocês, que tinha a piscina, que tirou todo mundo e colocou ele lá para nadar. Eu tinha o filme, até pouco acabei me desfazendo, porque também, senão, meu sentimento fica muito próximo, eu não consigo olhar o outro. E ele nadou, assim, a piscina inteira. Aquilo, eu falei, gente, todo mundo tinha direito a ter isso, sabe? E não houve, não se poupou esforço, porque eu sei que depois vocês tiveram que limpar, né, a água. Você tem, eu imagino, né, o pouco que eu vivo no hospital, eu sei a contaminação que tem uma pessoa que está num processo oncológico, no final, quanto ela, infelizmente, tem de infecção, o quanto, infelizmente, ela produz isso. E aí o outro pai entrou dentro da água. Aí, sabe, foi uma coisa tão importante, porque não se pensou no valor. Se pensou naquela pessoa que poderia ser a última vez que entrou na água e foi a última vez. Gente, aquilo para mim foi encantador. Que, como Facilities, eu imaginei, falei, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, Facilities vai matar meio mundo. Porque fez um barulho, depois ainda ele quis comer sushi. Lá no e aí, novamente, todo mundo se mobilizou a levá-lo no hospital. Tiraram algumas pessoas. Quer dizer, olha a pouca importância que se deu ao valor.
Financeiro, né? Financeiro. Porque fechar, imagina o que é aquilo, né? Uhum. E ele comeu e foi a última comida. Ainda depois de um bom tempo, a gente conversando com o irmãozinho dele mais novo, ele falou assim, puxa, fulano levou o peixinho que ele comeu, né? Por isso que a gente vai jogar as cinzas no mar. Olha a cabecinha, né? Que ele ficou pensando que o irmãozinho tinha comido o peixinho, né? Então ia estar junto. Então, essas situações, um monte, a Ana devia estar atrás e outro mundo, mas porque é um acolhimento, né? Então, eu vejo a Ana como um profissional de acolhimento. Ainda bem que ela é professora, porque ela vai formar muitos outros facilities, né? A ver a situação humana, né? Pode até... Eu, particularmente, odeio agora essa videotela que você fala com o médico. Eu gosto de ver o médico e brigar com ele, falar, discutir, né? E quando você traz o enfermeiro, jamais vai ser dessa forma. Você vai trazer essa realidade. Desse da piscina? Eu vivi outros. Tá. Eu vivi casamentos que foram feitos lá. Sim, eu estava no momento, a gente viu acontecer a sensibilidade de um paciente que tinha tido um AVC e uma enfermeira entra no quarto e sabe que ele tinha um show do Pink Floyd, que ele ia e ele não podia, ele estava tetraplégico. Ficou, né, sem movimento nenhum, sem falar, enfim. E ela sai do quarto e fala com o médico. Fala com a enfermeira. Fala, olha, eu ouvi que ele ia no show, estava tudo preparado, tudo certo. Enfim, há um movimento, conversa-se com o médico. O Einstein tem a parte do Plan Tree, que é muito forte, essa coisa de olhar as pessoas como humano, né, de ter um atendimento único, acolhedor, enxergar as necessidades dele. E conseguiram a validação de levá-lo ao show através de uma ambulância de UTI. Teve todo um aparato, mas ele foi. E ele foi colocado naquelas cadeiras que segura, né, todo o corpo. E a esposa pergunta, é lógico que ele ficou num lugar reservado e tudo mais. E a esposa pergunta para ele se ele estava chorando. E pergunta, você está gostando? E ele balbucia. Muito. E é muito emocionante, né? Isso foi premiada, essa ação, que é a ação de você olhar o outro de uma forma única. Nunca se imaginou, quando chamou a esposa fora do quarto para entender se a esposa queria os familiares, ela falou, é o maior sonho dele. Ele estava preparado para isso. Hoje ele já tem movimentos, ele já recuperou boa parte dos movimentos, participa de alguns eventos do Einstein, conta a história dele, da importância que foi essa sensibilidade, mas tem várias outras. A área, então, de hospitalidade de lá poderia contar inúmeras, né? Mas eu acho que é isso, é você não perder este time. Teve uma situação de uma paciente muito única e que marcou para mim. Ela me liga, na época eu cuidava de toda a parte da gestão das revistas, naquela época que você ainda distribuía jornal, quase entrego a idade, né? E aí isso ficava comigo. E me liga alguém e fala, olha, tem uma paciente que está aqui do meu lado, quer falar com você, e colocaram ela, e ela me disse, olha, tem uma revista que eu encontrei na sua recepção e você conseguiria pelo menos mais um exemplar para mim? Eu falei, claro, sem problema nenhum. Onde você está? Ela me disse as características, entrei em contato com um profissional e falei, por favor, vá até a recepção, leve 5 exemplares para essa paciente, entregue para ela. E ele buscou e tal, entregou, e ela ficou com o meu celular e ela me manda uma mensagem. Queria te agradecer pelos 5 exemplares que você me deu, nem esperava. Mas queria dizer para você que estou atravessando o momento mais delicado da minha vida. Perdi a minha mãe. E ao chegar na recepção, vejo meu filho na capa da revista, numa das matérias da revista, citava na capa que tinha os jogos, que ia falar de um jogo ali, de um esporte, e o filho dela praticava. E quando ela abre a revista, o filho está lá, e que ela não esperava. E ela falou, eu pude levar os 5 exemplares e compartilhar naquele momento tão doído, nos trouxe alegria para ser dividida com toda a família. Era uma simples revista. Para mim. Para ela, um dos maiores valores. Naquele momento tão doído, poder compartilhar um momento de vitória do filho nesse esporte. E aí o meu arrependimento, puxa, eu queria estar lá para poder entregar e poder ouvir isso dela. Não vamos acertar todas. Mas graças a Deus fiz o caminho certo de que foi doar as revistas, né? Enfim. Mas eu acho que é isso. A gente tem sempre que estar preocupado assim, será que eu estou fazendo o meu melhor?
Será que eu estou olhando todos os detalhes? E eu acho que isso é que nos leva continuamente a busca da melhoria. Porque se a gente achar em algum momento, já sei tudo, tá tudo certo, eu já estou aqui, não, já tenho 13 anos aqui, não sabemos nada, essa é a verdade. A vida muda numa velocidade tão grande, as coisas se transformam numa velocidade tão grande que se eu não estiver atenta certamente em 24 horas já estou mais do que ultrapassado. Então é isso, eu acho que essa sensibilidade tem que estar na gente. Gostar de pessoas, vocês disseram muito bem aqui, ser facilities tem que gostar de pessoas. Você vai ter a tecnologia para te ajudar, você vai ter ferramentas de apoio que vão te ajudar, mas se você não tiver pessoas, não tem como vencer facilities. Jamais. Então, esse olhar tão minucioso, assim, faz uma diferença em todos os lugares. A gente está falando de pacientes, né? Mas, às vezes, um colaborador da gente. Eu tive uma situação em que eu não sou da área profissional de hospital, mas eu estou sempre no hospital por causa do Itaci, enfim. E ela estava contando que o filho da enfermeira estava com o mesmo problema oncológico. E ela ainda não tinha conseguido pelo SUS. Olha só, dentro de um próprio hospital. Mas ela veio a uma voluntária para falar, para interceder por ela, porque ela, sendo uma funcionária pública, ela não ia colocar, porque tem todo um processo. Então, às vezes, a Ana sabe muito bem disso, a gente, às vezes, acolhe, mas tem que acolher quem está trabalhando com a gente. Cuidar de quem cuida, a gente chama. Exatamente. Cuidar de quem cuida. Como a gente está antenado a isso, né? Eu tenho uma camareira lá, no Einstein tudo é muito grande. Você fala de roupa, são 10 toneladas de roupa suja dia. Você fala de resíduos, são 13 toneladas de resíduos dia. São 120 mil peças de enxoval circulando. É tudo muito grande. E como que eu cuido daquela pessoa que está lá? Que hoje veio limpar. Que em plena pandemia, na incerteza, tinha que entrar num ambiente paramentado e falando, não sei o que vai dar. Como é que eu cuido? Como é que eu zelo? Como é que eu digo que eu estou aqui? Então, a gente teve um projeto lindo que chama-se O Melhor Detalhe é Você. Esse projeto foi feito com os nossos camareiros, profissionais que fazem a coleta do resíduo, da roupa suja. E foi assim incrível. A gente conseguiu unir RH, departamento de voluntariado, treinamento, capacitação, um serviço do PEC, que a gente chama da PEC Paraisópolis, que vieram psicólogas, saúde populacional, saúde ocupacional do Einstein, veio apoiar esses funcionários dentro de algumas oficinas de trabalho. E a gente conseguiu agregar tudo isso e olhar eles do ponto de vista do fator humano, como que ele estava psicologicamente, o auto-perdão, a jornada do propósito foi o chamado. Como que a gente se perdoa? Tem muitas pessoas que não se perdoam e carregam um negócio para a vida toda. A gente não, por isso que a gente não é perfeito. Graças a Deus. E sabe, então esse auto-perdão é necessário, a gente precisa se conectar, a gente precisa encontrar os caminhos. Erramos aqui, mas vamos continuar a vida, vamos deixar, né? Eu achei massa você falar assim, mas eu me desfiz. Vamos lá, é outra etapa agora, porque senão a gente fica enraizado em algumas questões que não te deixam vencer e ir para frente, né? Então, assim, hoje, só nessa área de higiene predial, eu tenho uma coordenadora que é a Raquel Caravelli, que conduz todo esse time, são quase 400 profissionais, né? E eu achei bacana, porque assim, na medida que os colegas iam se afastando, a gente se reuniu e fomos para um lugar que o Einstein tem, o Hospital Albert Einstein tem uma estátua do próprio cientista Einstein, tem um monumento, né? E ali eles se reuniram e pegaram placas e disseram, olha, nós estamos com você, volta logo. E mandaram uma mensagem. E estavam ali preocupados, inseguros, né, do ponto de vista assim, puxa, o que será o dia da manhã? Mas dando força para quem estava em casa. E aí a gente acolheu da forma que a gente podia. Levar kit de higiene, o que ele precisasse, máscara. O Einstein fez todo um amparato, mas os próprios colegas também queriam ajudar, sabe? Então, eu acho que eu achei tão lindo. Recentemente a coordenadora falou para mim, no ano passado, na época do frio, eles fizeram uma campanha lá do agasalho, sabe? E acreditem, esse time é um dos times que mais querem apoiar e ajudar. Assim, às vezes, legal. De onde você menos espera, são pessoas que estão assim, porque acho que conhece a causa do outro e fala, puxa, deixa eu contribuir, entende, né? Então, assim, cuidar de pessoas é desafiador. Ser líder é desafiador.
você delegar É muito e ser desafiador. bem recebido. Não é tão simples, não é tão fácil. Não existe uma cartilha, fórmula, uma né? fórmula Não. pronta. Isso É não todo dia um existe. dia, né, Ana? É uma Cada dia é situação, único. Tem dias em que você vai falar, hoje foi dia bom, de sucesso. Tem dias que você fala, hoje não foi tão bom assim. Como é que eu preciso encontrar os melhores caminhos? Mas a gente vai aprendendo, né? Eu tenho lido um pouco mais sobre o tema. Recentemente assisti aquela série Líderes que Inspiram. E ali é impressionante como realmente é inspirador. Você vê pessoas que encontraram dificuldades no seu caminho, mas não desistiram. E é isso que eu levo comigo. Eu vou encontrar pessoas que vão me apoiar, pessoas que vão estar comigo, genuinamente. Mas eu vou encontrar pessoas também que não vão estar tão dispostas assim. Mas se eu fizer o meu, e se eu tiver meus bons interrelacionamentos, eu encontrarei muito mais pessoas que querem agregar e me impulsionar do que, de repente, ser um empecilho, né? Então é isso. Mas olhando, eu aprendi faz pouco tempo sobre isso, que as grandes pessoas que nos desafiam são os nossos melhores professores. Exatamente. Eu fico pensando, às vezes, né, que uma pessoa que ela não é tão boa e ela te coloca na berlinda, ela te aperta, ela também deve sofrer, porque ela veio com uma missão de não ter assim, aquela pessoa que todo mundo gosta dela. Mas ela vai te colocar no lugar. Duas situações. Tira da zona de conforto, né? Tira da zona do conforto e também fala assim, não quero ser igual a essa pessoa. São dois lados. Um que ela vai te provar que aquilo não é bom, né? E que você pode fazer melhor, mas fala assim, eu vou aprender, mas eu não quero ser que nem esse cara, não. Você aprende o que fazer e o que não fazer. Né? Então, eu acho que todo mundo vem com uma missão. Seja ela, a gente tem essa visão religiosa um pouco mais, eu e a Ana, enfim. Mas, uma coisa que eu tenho muito em mim, e estava falando isso para a Ana há pouco tempo, cada um tem o seu. Independente do que seja, ou um ou outro, mas é o mesmo caminho. Chame do que chame, busque do que busque, não tem problema. A grande sacada da vida é olhar o próximo. Eu acho que é a coisa mais coerente da vida, quando você passa a olhar o outro de uma forma de como você não quer ser tratado, Deus já está ali. Não precisa muita forma. E isso, dentro do profissional, é uma coisa que a gente passa muito. Eu acho que a grande prova do homem é o profissional. Eu acho que é verdade. Se você pensar bem, é o tempo que você passa mais, você não está com a tua família, você tem uma visão de que tem que ter o sucesso. A gente tinha falado isso, o sucesso não é só profissional. A busca do profissional, eu tenho que ter sucesso. Eu fui uma pessoa, está aqui, ele não vai falar. Eu vivi essa questão de ser o sucesso. Mas hoje eu vejo que eu quero um sucesso completo. Não é só o que a gente tinha conversado, né? Eu tenho um sucesso, e aí? Quem sou eu? O que eu fiz para chegar até aqui? Quem eu derrubei? Quem eu fiz? É um livre-arbítrio. Você não tem outra situação. É o que a Adriana também falou no episódio de felicidade, né? Exatamente. Você ser feliz por completo, né? Por completo. Ter o lado pessoal e profissional. Exatamente. E nos dois você conseguir levando as... Sem ter, como a Rosângela colocou aqui, né? Sem carregar nenhum tipo de culpa. Que eu tive que passar, derrotar alguém. Não tem essa necessidade. Acho que tem lugar para todo mundo. A gente é capaz de conquistar aquilo que nós desejamos e ter a paz espiritual. Eu acho que isso é primordial. De novo, você poderia então estar no maior pedestal, no lugar mais empoderado, ou com a maior autoridade, né? Grandes reis, a gente escuta isso, e que muitos também contam que, na verdade, a sua alegria, a sua felicidade nunca foi encontrada, porque dentro de si não havia paz espiritual. E isso eu acho que tem que ser muito pensado por cada um, porque está dentro de nós, né? Você tem que encontrar, não é fácil esse equilíbrio também, como eu mesmo coloquei aqui, a gente se culpa por conta do filho, por conta da casa, por conta dos negócios, qualquer coisa do gênero, mas tem que buscar, tem que ser melhor, porque
eu queria muito olhar para trás e falar, gente, eu vivi, foram bem vividos, me diverti muito, errei, acertei, mas eu acho que na balança mais acertei do que errei, sabe? Para você também ter a sensação de que eu estou indo em paz, né? Puxa vida, por isso meu papel, Infelizmente, né? eu passei quase por isso aí. Essa visão, quando você passa uma quase morte, né? Você tem esse pensamento, Ana. E a minha... No dia que eu fiquei muito, né? Falei, agora já era mesmo, né? Sei lá o que vai acontecer. Eu falei, ok, eu fiz o que eu pude. Eu tentei acertar. Essa era a minha consciência. Eu até falei para Ana, que engraçado, eu tinha uma paz tão grande dentro do que eu estava passando e com aquela agonia. Era o pior momento da minha vida. Eu tinha deixado meus 2 filhos, meu marido, mas eu tinha uma consciência tão grande que eu estava em paz, que eu acho que me restabeleceu. Que fez o restabelecimento. E aí eu cheguei nessa hora assim, será que eu fiz? Não fiz? Eu falei, eu fiz o que eu podia. Deve ser quase que inevitável, né? Quem chega deve passar por essa. Eu acho que passa muito também por humildade, né? Você ter humildade para enxergar todas as coisas que você poderia fazer diferente, melhorar, enfim. Mas é bom que a gente faça antes, não precisa chegar lá naquela hora e se você não volta, né? Você vai fazer o quê, né? Já foi, né? Não tem jeito, você já falou. Façam antes, vocês que são jovens. Acho que a vida como um todo, né? Você tem que ter um pouco de olhar para o próximo e tal, e ter humildade de saber se errou, tentar voltar, corrigir, para ajudar o próximo a crescer também. Se o outro cresce, você cresce. Se tem essa visão de crescimento, a gente cresce junto. Não tem, é inevitável, né? Eu vejo grandes líderes extremamente solitários, grandes profissionais solitários. O que eu faço com tudo isso? Você não posso partilhar, você não posso, né, fazer assim, ai, Ana, que legal, você teve né, ou outras pessoas, enfim. Mas a grande sacada mesmo, né, para quem é jovem, para quem está num caminho, é tentar fazer essa, sabe, esse partilha, né? Eu tenho a opção de fazer alguma coisa e eu vou colher. Ponto, ok, o que você vai colher é seu. Não tem, não é, né? Sem dúvida. Não tem outra situação. Mas, levando sempre que não é só profissional. Sim. Você precisa ser humano. Não existe profissional sem... Uma pessoa má jamais vai ser um profissional bom. Não é verdade? Difícil, né? Muito difícil, é muito difícil. A árvore ruim dá bons frutos. Não dá. Não fica achando que aquele cara, o lobo do Wall Street lá, aquele cara... Não, vê o que aconteceu. Uma hora a resposta vem. Né, em forma de perda de família, perda de identidade, enfim. Anny, você fala muito sobre estar sempre antenado, estar sempre atento e estudando e tal. Onde são os lugares que você costuma buscar para estudar, ou para fazer cursos, ou ler? Então, ler, eu gosto, tem um cantinho assim na minha casa que eu gosto muito de ficar ali, um espaço, até recentemente... adaptado, um retrofit, né, vou dizer assim, que o meu esposo fez, mas é um lugar muito agradável, eu gosto de ficar ali para ler, para assistir até um filme, é um espaço que a gente chama de gourmet lá, que o pessoal fica para se divertir, mas geralmente tem uns momentos lá que é muito tranquilo, eu vou para lá e eu gosto de ficar ali, eu gosto de ir para o Parque Ibirapuera, eu adoro ir para aquele lugar, à noite, fazer uma caminhada. E quando eu estou passando exatamente perto do lago, o pessoal falando na minha cara, você fala assim, mas até assim, falou assim, rico de detalhes. Quando eu estou passando naquele lago, eu abro os meus braços, assim, a minha filha, mãe, baixa esse braço. Eu falei, não, esse momento é meu. E eu, sabe, liga, assim, né? Me liberto, aquele lugar é muito gostoso. E eu acho que também tem uma coisa que eu não sei se é porque vai ficando mais velha, né? A gente eu não me importo mais tanto com o que os outros pensam para algumas é a melhor coisas, coisa do sabe? mundo. E deixa eu viver. Então eu sei de mim, eu sei, né? Então eu gosto muito disso. Eu gosto de estudar. Eu adoro fazer assim, sabe? Eu tenho dúvida de alguma coisa, eu gosto de pesquisar, eu vou atrás, eu fico lá, não tem problema, fico horas lá, madrugada, e gosto de fazer isso. Gosto de estar segura daquilo que eu vou falar, sabe? Daquilo que eu vou... Se eu vou dar uma aula, nunca é a mesma coisa. Por mais que é a mesma matéria, eu estou sempre trazendo algo diferente. Me preocupo que seja agregador, né? De manhã você vai lá e folheia para ver se não tem alguma novidade, né? Às vezes eu falo em São Paulo, eu vou, falo, puxa, mas eu já vi tanto isso. Falei, pois é, mas eu quero ver mais, Aí eu dou uma pesquisada, muda alguma coisa.
Então, assim, eu acho que eu gosto disso, de estar num lugar que me traga paz. Na minha casa eu encontro isso, gosto de sair, gosto de fazer caminhada, não estou tão regrada como deveria, mas eu acho que são os lugares assim que eu mais amo, sabe, estar. E estar com a minha família, isso me faz muito bem. Muito bem. Traz energia, né? Muito. Energia. Mas você definiu uma coisa muito legal, você gosta de estar com você. A gente tem muito essa necessidade, às vezes, de estar com a gente e não ter coragem de ficar. Porque você não sabe a resposta que vai ter, né? Onde vem a maior inspiração para vocês? Não, eu vou falar, eu vou deixar gravado aqui que eu vou me condenar. Mas o meu momento do meu banho e no meu carro são os momentos assim que eu, sabe, faço reflexões assim que eu falo, putz, legal. Eu já saio dali. Eu gosto de ficar escrevendo as coisas no vidro. Assim. Não, posso pensar isso aqui, tá. E às vezes eu deixo uma folhinha do lado da minha cama. Acordo de madrugada com alguma coisa e falo, gente do céu. Aí eu falo, puxa, eu não pensei nisso antes, sei lá o que acontece. Eu sei que vem e eu anoto. Então são os lugares que às vezes eu percebo que, sei lá, tem alguma coisa diferente. É no meu banho, no meu carro. E já aconteceu de eu acordar e, sei lá, me vem um insight assim, falo, putz, isso aqui. Porque já aconteceu de esquecer também. De eu saber, falo, mas eu lembro que não tinha alguma. Não vem. Então não peco mais, eu deixo um papelzinho eu tenho sempre um papel. Eu tenho uma agenda. Ocorre isso, Guilherme? Me ocorre no banho bastante. E às vezes eu durmo, e aí, sabe aquela acordada que você tem no meio da noite? 3:30. Por aí, 3 e pouquinho. Nossa, aí borbulha de ideias. Ai, que legal. Aí normalmente eu saio, anoto tudo também, porque senão esquece, né? No dia seguinte, putz, tive um sonho. Né? Olha, livre-arbítrio. Você podia achar que era a pior coisa do mundo. Putz, acordei, agora eu vou ficar pensando que não tem coisa pra pagar, não sei o quê. Aí você vai lá e escreve, né? Eu levanto, saio da cama pra não acordar a esposa, assim, não, apanho. Discretamente. Eu vou lá, Mas a vida sempre será feita de escolhas, não tem jeito. E humanos. Sim. Graças a Deus. Por mais que crie, não tem jeito. E infelizmente, a gente está chegando nos momentos finais. O momento da gente escolher uma palavra, né? Para quem nos acompanhou até aqui, colocar aqui no chat qual que é a palavra que a gente definir, qual que é a dica que a gente tem também. Se quiser começar, Ana? Eu deixaria relacionamento. Eu acho que nunca fez tanto sentido e tem sido tão forte e decisivo como o relacionamento. Se relacionem, quebrem barreiras, isso abre portas e nos leva a lugares inimagináveis. Sensacional. Eu acho que eu vou com o relacionamento também. Porque nós não estaríamos aqui se não fosse um relacionamento. Perfeito. Não é? Tudo isso seria... Não tenho nem o que falar depois disso. Tá definido o relacionamento. Pode colocar. Definido a palavra. Não é verdade? É verdade. Completamente verdade. Ana, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Adorei a conversa. Eu também. Eu falei que era gostado também. Imagina, obrigada. Muito obrigada de verdade. Um papo muito gostoso. De fato, foi um bate-papo leve, muito agregador para mim. Que bom. Com um tema muito gostoso, né? Que é falar de pessoas, que é olhar o outro como humano. E isso é algo incrível nos dias atuais. A gente não perder isso de forma alguma da nossa visão, né? Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam, né, aqui. Obrigada pelo espaço. Nós muito obrigada. A gente agradece muito. Pode fazer 2, 3, quando você quiser. Aqui o Pode convite voltar. já. Obrigada, Rosângela. Obrigada, Guilherme. Viu? Muito obrigado. Se você gostou também, deixa seu like, compartilha com quem você acha que pode se interessar também. E daqui a 2 semanas tem mais um episódio para você. Um abraço e até lá.